Após perder a mãe, um menino se recusa a comer e mergulha em tristeza profunda. O pai, desesperado, já tentou de tudo para ajudá-lo. Sem sucesso. Mas tudo muda quando uma faxineira simples entra na casa e faz algo inesperado. Com um pedaço de pão e um coração sincero, ela devolve a vida àquela família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão de Tadeu Medeiros, no Alto do Morumbi, em São Paulo, era conhecida entre os arquitetos como um monumento à genialidade. Com suas linhas modernistas e integração perfeita à natureza circundante, a residência já havia estampado revistas especializadas do mundo todo. Agora, porém, o que reinava ali era um silêncio sepulcral que contrastava com o burburinho da metrópole lá embaixo. Era o 30º dia desde o acidente na obra do novo Centro Cultural na Avenida Paulista. 30 dias desde que Elisa Duarte Medeiros, esposa de Tadeu e mãe do pequeno Mateus, de 1 ano e 7 meses, tinha partido para sempre. 30 dias desde que o menino colocara qualquer alimento na boca. Dr. Mendonça, preciso de respostas concretas. A voz de Tadeu ecoava pela biblioteca, onde recebia o renomado pediatra. Já consultamos 3 especialistas e nada. Meu filho vai desaparecer na minha frente. O médico, de cabelos grisalhos e olhar compassivo por trás dos óculos de armação italiana, suspirou ao fechar o prontuário. Tadeu, todos os exames indicam que Mateus está fisicamente saudável. Não há obstrução. Não há doença orgânica identificável. O que temos aqui é uma resposta psicológica ao trauma. O médico fez uma pausa. Seu filho está de luto. E como se trata isso? Perguntou Tadeu, passando nervosamente a mão pelos cabelos despenteados. Algo impensável para quem o conhecera antes, sempre impecavelmente vestido em seus ternos de alfaiataria. Ele precisa de uma razão afetiva para viver. Precisamos atingir o emocional dele, não o físico. A enfermeira particular, Dona Célia, que acompanhava Mateus dia e noite, entrou na biblioteca sem bater, algo que jamais faria em outras circunstâncias. Senhor Tadeu, perdão, mas o menino recusou a papinha outra vez. Nem o sorvete de chocolate ele aceitou. Tadeu jogou o corpo para trás na poltrona de couro, esfregando o rosto com as 2 mãos. Os sinais de exaustão e desesperança eram evidentes nas olheiras profundas. Quanto tempo mais ele aguenta assim, doutor? Seja honesto comigo. O médico guardou o estetoscópio na maleta de couro antes de responder. A nutrição parenteral está mantendo o básico, mas não é solução a longo prazo. Precisamos de uma virada neste quadro em dias, não semanas. Ele fez uma pausa significativa. Tadeu, vou ser direto. Você precisa parar de fugir. Seu filho sente sua ausência emocional. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Tadeu levantou-se bruscamente. Estou fazendo tudo o que posso. Contratei os melhores profissionais do país. Comprei os melhores alimentos. Suspendi todos os meus projetos. Sua voz tremia. O que mais querem de mim? Que você se perdoe, respondeu o médico sem rodeios. Que pare de se punir por ter levado Elisa àquela obra. Que esteja realmente presente para seu filho. Tadeu empalideceu, como se tivesse sido atingido fisicamente. Saía da minha casa. O médico não discutiu. Pegou sua maleta e saiu, trocando um olhar significativo com Dona Célia, que apenas balançou a cabeça, desanimada. No andar superior da mansão, no quarto decorado em tons de azul e verde, o pequeno Mateus olhava fixamente para a janela. Não chorava mais, sequer se movia muito. A apatia havia substituído até mesmo o desespero. Na cozinha espaçosa, com equipamentos industriais, Rita, a governanta, discutia com Socorro, a cozinheira. Já tentamos de tudo. Até aquela fórmula importada da Suíça que custou um absurdo, lamentava Socorro, guardando mais uma vez os potinhos de comida intocados. E ele vira o rostinho. Nem abre a boca. É de partir o coração, completou Rita, secando as mãos no avental. E o patrão, cada vez pior,
Não dorme, quase não come também. Fica trancado no escritório olhando aquelas plantas arquitetônicas ou no quarto do menino sem saber o que fazer. O telefone da cozinha tocou interrompendo a conversa. Rita atendeu rapidamente. Alô? Sim, é da residência do Sr. Medeiros. Ela franziu a testa. Como assim não vem? Mas e a faxina semanal? Seu tom endureceu. Entendo que problemas pessoais acontecem, mas um aviso com antecedência seria o mínimo profissional. Socorro observava preocupada. Quando Rita desligou, explodiu. Não me diga que a faxineira da empresa cancelou de novo. Pois cancelou. Disse que a filha está com febre e não tem com quem deixar. Rita suspirou profundamente. E justo. Hoje que preciso organizar tudo para a visita da dona Marta amanhã. Marta Duarte, mãe de Elisa e avó de Mateus, era uma presença imponente e crítica, especialmente desde o ocorrido com a filha. Suas visitas sempre deixavam toda a equipe da casa em estado de nervos. E agora? Perguntou Socorro. Vou ligar para a agência e exigir alguém para hoje mesmo, nem que seja por meio período. 2 horas depois, o interfone da mansão tocou. Rita atendeu e, após uma breve conversa, abriu o portão eletrônico. Uma mulher de aproximadamente 45 anos, com feições marcadas pelo sol nordestino, pele morena e cabelos pretos presos em um coque simples, entrou carregando uma bolsa modesta. Vestia um uniforme azul simples, limpo porém visivelmente usado. Boa tarde, sou Iracema Nascimento. A agência me enviou para cobrir o serviço de hoje. Apresentou-se com um sotaque que denunciava suas origens pernambucanas. Rita a examinou de cima a baixo, sem esconder certa desconfiança. A agência não avisou que você viria. Tem identificação? Iracema abriu a bolsa e mostrou o crachá da empresa de serviços domésticos. Chamaram com urgência. Estou substituindo a moça que não pôde vir. Rita verificou o documento e, relutantemente, fez sinal para que entrasse. Muito bem, vou mostrar o que precisa ser feito. Enquanto caminhavam pelo corredor suntuoso, Rita estabeleceu as regras. Primeiro, silêncio absoluto. Há uma criança doente na casa. Segundo, limite-se aos cômodos que eu indicar. Terceiro, e mais importante, não suba em hipótese alguma ao 2º andar. Iracema apenas assentiu, absorvendo a grandiosidade da mansão com olhos atentos. Havia algo em seu olhar. Não era admiração ou intimidação, como Rita esperava, mas uma espécie de compreensão silenciosa. Alguma pergunta? Inquiriu Rita. Não, senhora. Posso começar agora mesmo. Enquanto limpava a enorme sala de estar, Iracema observava os detalhes que contavam histórias. Os porta-retratos virados para baixo nas estantes, o acúmulo sutil de poeira em cantos geralmente inacessíveis, o cheiro de comida desperdiçada. E, sobretudo, o silêncio pesado, interrompido ocasionalmente por passos apressados no andar superior. Na hora do almoço, quando foi chamada à copa dos funcionários, Iracema passou pela cozinha. A porta estava entreaberta e ela não pôde evitar olhar para dentro. Através da fresta, viu Socorro e Rita tentando alimentar uma criança pequena sentada numa cadeirinha alta. O menino, de olhos opacos e bochechas visivelmente mais magras do que deveriam ser, simplesmente virava o rosto a cada aproximação da colher. Olha, Mateus, é sorvete de chocolate. Você gostava tanto. A voz de Socorro estava carregada de desespero. O menino não reagia, não chorava, não protestava, apenas desviava o rosto com uma determinação silenciosa que era dolorosamente adulta para alguém tão pequeno. Iracema sentiu algo se apertar em seu peito. Aquele olhar. Ela o conhecia bem demais. Era o mesmo olhar que vira no espelho tantos anos atrás, quando perdera sua própria mãe ainda criança no sertão pernambucano. Era o olhar de quem decidira, mesmo sem saber articular tal decisão, que não havia mais motivo para seguir em frente. Sem perceber, ela permaneceu ali, observando muito além do tempo que deveria. Foi despertada pela voz áspera de Rita. O que está fazendo parada aí? O almoço dos funcionários é na copa, não aqui. Iracema assentiu e se afastou. Mas algo havia mudado em sua expressão. Uma resolução silenciosa tomava forma em seus pensamentos enquanto comia mecanicamente o prato servido na copa.
Quando terminou, pediu licença e, contrariando todas as instruções recebidas, dirigiu-se novamente à cozinha. Socorro estava, sozinha agora, guardando os alimentos rejeitados com lágrimas nos olhos. Com licença, disse Iracema suavemente. Aquele menino, faz quanto tempo que não come? Socorro a olhou surpresa, primeiro pela presença inesperada, depois pela pergunta direta. Quase um mês, desde que a mãe dele. Ela fez um gesto vago com a mão, incapaz de completar a frase. A senhora Elisa estava com ele naquela obra. Foi tudo muito rápido. Iracema absorveu a informação em silêncio, seu olhar fixo na cadeirinha alta agora vazia. Posso ver se tem pão francês fresco? Socorro franziu a testa, confusa com o pedido aparentemente desconexo. Tem sim. Acabou de chegar da padaria, mas por quê? Iracema não respondeu. Dirigiu-se ao balcão onde o pão estava, pegou um, cortou-o ao meio, com movimentos precisos, regou com um fio generoso de azeite extra virgem, que encontrou próximo ao fogão, e finalizou com uma pitada de sal. O que pensa que está fazendo? A voz de Rita soou na entrada da cozinha. Disse claramente para não se intrometer. Iracema se virou calmamente, o prato com o pão em suas mãos. Me desculpe, mas preciso tentar algo. Eu sei o que é esse olhar que o menino tem. Antes que Rita pudesse impedi-la, Iracema passou por ela e subiu rapidamente as escadas para o segundo andar, seguindo o som suave de uma música de ninar que vinha de um dos quartos. Iracema entrou no quarto de Mateus com passos leves. O ambiente, delicadamente decorado em tons pastéis, contrastava com a atmosfera pesada que o habitava. Dona Célia, a enfermeira, estava sentada próxima ao berço, folheando uma revista com ar de derrota. Levantou os olhos, sobressaltada com: a presença inesperada. Quem é você? Como entrou aqui? Perguntou levantando-se. Sou Iracema, estou cobrindo a faxina hoje. Trouxe algo para o menino. Rita, ofegante por ter subido as escadas atrás de Iracema, apareceu na porta. Dona Célia, me desculpe. Ela ignorou completamente as instruções e... Só peço 2 minutos, interrompeu Iracema com uma serenidade que silenciou as duas mulheres. Se não funcionar, saio imediatamente e aceito qualquer consequência. Havia algo em sua voz, uma mistura de determinação e compaixão, que fez Dona Célia hesitar. O que tem aí? Pão com azeite e sal. Comida que abraça, respondeu Iracema. Era o que minha avó fazia quando a tristeza era maior que a fome. A enfermeira trocou um olhar com Rita. Após um momento de hesitação, acenou com a cabeça. 2 minutos. Já tentamos de tudo mesmo. Iracema aproximou-se do berço onde Mateus estava sentado, olhando para o vazio. Ela não falou com ele imediatamente. Primeiro, sentou-se na poltrona ao lado, colocou o prato no colo e partiu um pedaço do pão para si mesma. Comeu devagar, saboreando como se estivesse sozinha no mundo. O aroma do azeite fresco começou a preencher o ambiente. Era um cheiro simples, caseiro, reconfortante. Iracema continuou comendo calmamente, sem pressa, sem ansiedade. Somente quando percebeu o olhar curioso de Mateus, o primeiro sinal de interesse real em semanas, ela sorriu. Está gostoso, sabia? Disse em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Minha avó dizia que o pão feito com carinho sempre faz o coração bater mais forte. Para a surpresa de todas, Mateus moveu-se ligeiramente em direção a ela. Seus olhos antes vazios, agora seguiam os movimentos das mãos de Iracema. Quer experimentar um pedacinho? Ofereceu ela sem estender o pão diretamente, apenas aproximando o prato. O momento que se seguiu pareceu congelar o tempo. Mateus olhou para o pão para Iracema e então, lentamente, estendeu sua mãozinha. Pegou um fragmento minúsculo e levou à boca. Mastigou, engoliu. Rita cobriu a boca com as mãos. Dona Célia prendeu a respiração. Mas, disse Mateus, uma palavra. A primeira em quase um mês. Iracema sorriu e colocou o prato mais próximo dele. O menino pegou outro pedaço, maior desta vez. É comida que abraça por dentro, explicou Iracema suavemente. Quando comemos com o coração aberto, o alimento faz carinho na alma. Foi nesse exato momento que Tadeu Medeiros apareceu à porta, alertado por Socorro sobre a presença de uma estranha no quarto de seu filho.
O que viu o deixou paralisado. Mateus comendo por vontade própria, seus olhos finalmente vivos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele sem conseguir esconder o tremor na voz. Mateus olhou para o pai e, num gesto que ninguém esperava, ergueu o bracinho que segurava um pedaço de pão. "Papai", chamou ele. "Gostoso." Tadeu cambaleou como se as pernas não suportassem o peso do momento. Aproximou-se devagar e ajoelhou-se diante do filho. Com mãos trêmulas aceitou o pedaço oferecido pelo menino e o levou à boca. "Sim, filho, está gostoso", concordou, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Naquela noite, após Mateus finalmente ter adormecido naturalmente, sem o auxílio de medicação para induzir o sono, Tadeu convocou Iracema à biblioteca. A mulher entrou no aposento imponente, repleto de livros do chão ao teto, mantendo a mesma dignidade serena que demonstrara durante todo o dia. "Senhora", começou Tadeu, percebendo que não sabia seu nome completo. "Iracema Nascimento", completou ela de Senhora Nascimento. "Preciso entender o que aconteceu hoje." Tadeu estava sentado atrás de uma imponente escrivaninha de jacarandá, mas sua postura não tinha nada da arrogância que normalmente acompanharia tal cenário. Ele parecia menor, vulnerável. Como conseguiu o que médicos renomados não conseguiram em semanas? Iracema escolheu cuidadosamente suas palavras. "Senhor Medeiros, algumas dores são tão profundas que a medicina não alcança. Seu filho não estava rejeitando comida. Estava rejeitando um mundo que perdeu o sabor. E um simples pão com azeite resolveu isso? Não foi o pão, senhor. Foi a forma." Iracema fez uma pausa, buscando a maneira certa de explicar. Todas as tentativas anteriores vinham carregadas de medo, desespero e pressa. O menino sentia isso. Eu ofereci sem esperar nada em troca, sem aquele olhar de súplica, apenas o presença. Tadeu refletiu sobre as palavras por um longo momento. "A senhora tem filhos?" "Não, senhor. Mas criei meus 2 irmãos depois que nossa mãe partiu. Eu tinha 12 anos. Os olhos de Iracema revelaram por um instante toda a dureza de sua própria história. "Sei o que é olhar para a comida e não conseguir engolir porque a tristeza ocupa todo o espaço." Tadeu levantou-se, caminhou até a janela e ficou observando a cidade iluminada lá embaixo antes de tomar sua decisão. "Quero contratá-la. Não como diarista, mas em tempo integral, para cuidar do Mateus." Iracema não demonstrou surpresa, como se de alguma forma já esperasse por aquela proposta. "Posso considerar, senhor Medeiros, mas tenho uma condição." Ele se virou, surpreso com a audácia. "Condição?" "O senhor precisa almoçar e jantar com seu filho todos os dias, na cozinha sem pressa. Ele precisa ver o pai se alimentando, para sentir segurança em fazer o mesmo." Tadeu engoliu em seco, claramente desconfortável com a ideia. Seus almoços eram geralmente reuniões de negócios, em restaurantes sofisticados. Jantares eram eventos sociais importantes para manter contatos. Ou pelo menos eram antes do ocorrido. "Tenho uma empresa para administrar, senhora Nascimento. E um filho para criar, senhor Medeiros", rebateu ela, sem alterar o tom. Mateus não rejeitou apenas a comida este mês. Ele estava rejeitando a vida, porque sentia que havia sido rejeitado. As palavras atingiram Tadeu como um golpe físico. Ele voltou à escrivaninha, apoiando-se nela como se precisasse de sustentação. "Estive ao lado dele dia e noite", defendeu-se, mas sua voz já não carregava convicção. "Fisicamente, sim. Mas onde estava seu coração, senhor?" Iracema mantinha o tom respeitoso, mas suas palavras eram precisas como bisturis. Culpa é um luxo que pais não podem se dar quando há uma criança precisando deles. Um silêncio pesado se instalou na biblioteca. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao drama que se desenrolava naquela mansão. Finalmente Tadeu falou: "Aceito sua condição. Quando pode começar?" "Amanhã mesmo." A manhã seguinte trouxe uma pequena revolução à mansão dos Medeiros. Contrariando todas as expectativas, Tadeu cancelou 3 reuniões importantes e apareceu na cozinha às 8h, vestindo calça jeans e camiseta simples, um visual que ninguém ali o vira usar desde os tempos de faculdade. Mateus já estava em sua cadeirinha alta, observando Iracema cortar mais pão fresco. Quando viu o pai, seus olhos se iluminaram. "Papai come?"
Sim, filho. Papai vai comer com você hoje. Iracema orientou Tadeu a sentar-se ao lado do filho, não à sua frente. Lado a lado é melhor. Mostra que estão juntos na mesma jornada, explicou ela, enquanto colocava um prato com pão, azeite e um pouco de geleia caseira na mesa. Socorro observava a cena da pia, mal acreditando no que via. O poderoso Tadeu Medeiros, cujos projetos arquitetônicos valiam milhões, sentado numa simples mesa de cozinha, aprendendo a partir o pão em pedaços pequenos para o filho. Assim, pai, pequeninho. Mateus explicava com a sabedoria própria das crianças, mostrando como quebrava seu próprio pedaço. Tadeu obedecia, numa inversão de papéis que trazia lágrimas aos olhos de todos que presenciavam. A senhora não vai se sentar conosco? Perguntou ele a Iracema, que supervisionava a cena. Hoje não. Hoje é momento de pai e filho, respondeu ela. Mas amanhã aceito o convite. Ao longo daquele dia, Iracema explicou a Tadeu o que havia percebido. Mateus não rejeitava alimento, mas tristeza. Cada tentativa anterior vinha carregada de medo e desespero. E a criança, sensível como toda ação, captava essas emoções e as associava à comida. O foco agora não é nutrição, é presença, disse ela enquanto caminhavam pelo jardim, observando Mateus brincar com blocos coloridos. Outra atividade que havia abandonado desde o acidente. Não podemos curar o passado, Sr. Medeiros, mas podemos ancorar o presente. À noite, pela primeira vez, foi Tadeu quem colocou o filho para dormir. Desajeitado, tentou ler uma história, mas Mateus não parecia interessado nos livros sofisticados de sua estante. Conta a história do coração, pediu o menino, tocando o peito do pai. Tadeu olhou para Iracema, confuso. Invente uma, sugeriu ela suavemente. A que vier do coração. Hesitante, Tadeu começou. Era uma vez um construtor de casas que tinha um filho pequeno e valente. Para sua surpresa, a história fluiu naturalmente. Falou de um menino que ajudava o pai a construir lares felizes para outras pessoas, mesmo quando o próprio coração estava quebrado. Mateus ouviu atentamente, seus olhinhos brilhando no escuro, até que o sono chegou, gentil e acolhedor. Quando saíram do quarto, Tadeu parecia transformado. Havia cor em seu rosto pela primeira vez em semanas. Como soube? Perguntou a Iracema. Como soube exatamente o que ele precisava? Iracema sorriu, um sorriso que carregava tanto calor quanto melancolia. Porque também fui aquela criança um dia, Sr. Medeiros. Também olhei para o prato e não vi motivo para comer. Até que minha avó me ensinou que a comida mais simples, oferecida com amor, tem o poder de curar até a dor mais profunda. Na manhã seguinte, Tadeu desceu para a cozinha mais cedo que o combinado. Encontrou Iracema já preparando o café, movendo-se pelo ambiente com a naturalidade de quem sempre pertencera àquele espaço. Quero aprender a fazer o pão, anunciou ele. Quero poder oferecer ao meu filho com minhas próprias mãos. Iracema olhou para ele com aprovação. É um bom começo, Sr. Medeiros. A massa sente quando é feita com pressa, sabia? Assim como as pessoas. Vamos começar com os ingredientes. Enquanto a farinha, a água e o fermento se misturavam sob as mãos inexperientes de Tadeu, algo também começava a se transformar naquela casa. Uma nova receita de família estava sendo escrita, com ingredientes simples, mas fundamentais. Presença, paciência e aquele pão que, muito além de nutrir o corpo, alimentava a alma. Ninguém percebeu quando Dona Marta Duarte, mãe de Elisa, chegou para sua visita programada e ficou observando a cena da porta da cozinha. Seu genro, o renomado arquiteto, com farinha até nos cabelos, rindo de suas próprias tentativas desastradas, enquanto seu neto aplaudia, sentado na cadeirinha, com bochechas já visivelmente mais cheias. Seu olhar se cruzou com o de Iracema, e nele havia tanto uma pergunta silenciosa quanto uma ameaça velada. Quem era aquela mulher? E o que estava fazendo com sua família? Dona Marta Duarte não era uma mulher de meias palavras. Aos 68 anos, carregava a postura elegante que adquirira em décadas como professora universitária de literatura brasileira na USP. Viúva há 15 anos, havia concentrado todas as suas expectativas na filha única, Elisa, e agora no neto Mateus. O que significa isto? Perguntou entrando na cozinha com autoridade, sua voz cortando o momento de descontração como uma lâmina afiada.
Tadeu se virou, ainda com um sorriso no rosto que minguou ao ver a sogra. Instintivamente, tentou limpar a farinha das mãos no avental que usava. Um gesto que só piorou sua aparência descomposta. Marta, não esperava você tão cedo. Evidentemente, respondeu ela, olhando significativamente para o relógio de parede, que marcava 9h30, meia hora antes do horário combinado. Seus olhos perspicazes se fixaram em Iracema. E quem é esta pessoa? Antes que Tadeu pudesse responder, Mateus exclamou alegremente: Vovó, pão, papai faz pão. O rosto de Marta se suavizou momentaneamente ao olhar para o neto. Era a primeira vez em semanas que o via animado, interagindo com cor nas bochechas. Aproximou-se dele e passou a mão por seus cabelos castanhos claros, tão parecidos com os da filha. Olá, meu querido. Vovó trouxe presentes para você. Tadeu pigarreou, recuperando a compostura. Marta, esta é Iracema Nascimento. Ela está nos ajudando. Iracema se adiantou, estendendo a mão limpa. Muito prazer, senhora Duarte. O senhor Medeiros me contratou para cuidar de Mateus. Marta ignorou a mão estendida, voltando-se para o genro. Contratou? E onde está a dona Célia? Aquela enfermeira caríssima com referências impecáveis? Dona Célia ainda trabalha conosco, esclareceu Tadeu, tentando manter o tom conciliador. Iracema está nos ajudando. De outra maneira. Que maneira seria essa? Transformando a cozinha em um parque de diversões e você em um padeiro? O tom era de inconfundível desdém. Tadeu respirou fundo antes de responder. Em outros tempos, teria cedido à pressão da sogra, respeitando sua dor e autoridade moral como mãe de Elisa. Mas algo havia mudado nele, desde que vira o filho comer aquele primeiro pedaço de pão. Mateus está comendo, Marta. Está falando, brincando. Está voltando a viver. Ele fez uma pausa significativa, e Iracema é responsável por isso. A afirmação pairou no ar como um desafio. Marta olhou novamente para o neto, que continuava a brincar com um pedacinho de massa, alheio à tensão entre os adultos. Era inegável a mudança na criança. Gostaria de falar com você em particular, disse finalmente dirigindo-se a Tadeu. Iracema, chamou Tadeu. Pode ficar com Mateus enquanto converso com a dona Marta? Claro, senhor Medeiros. Quando saíram da cozinha, Marta se virou para o genro no corredor. Que tipo de charlatanismo é este? Demitiu os especialistas para contratar uma empregada doméstica? Sua voz, embora baixa para não ser ouvida pelo neto, vibrava de indignação. Não demiti ninguém, Marta, e sugiro que modere seu tom ao falar de Iracema. Ela conseguiu em um dia o que nenhum especialista conseguiu em um mês. Com pão e azeite? Por favor, Tadeu, e o que vem depois? Curas milagrosas com chás de ervas? Tadeu cruzou os braços, adotando uma postura defensiva que raramente assumia diante da sogra. Não se trata de curas milagrosas. Trata-se de presença, de afeto genuíno, algo que talvez tenhamos esquecido em meio a tanta sofisticação. O comentário atingiu Marta como uma crítica direta, mas ela não recuou. Elisa não aprovaria isso. Ela sempre fez questão da melhor educação para Mateus, dos melhores cuidados. A menção à esposa fez Tadeu empalidecer. Não use Elisa como argumento. Marta, nenhum de nós sabe o que ela aprovaria nesta situação. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes de Mateus rindo na cozinha, um som que ambos não ouviam há tanto tempo que parecia quase estrangeiro. Vou ficar de olho, declarou Marta finalmente, por respeito à memória de minha filha e pelo bem de meu neto. Tadeu assentiu sem energia para prolongar a discussão. Faça isso. Observe Mateus. Veja a diferença. E depois me diga se ainda acha que estou errado. Quando retornaram à cozinha, encontraram uma cena que silenciou momentaneamente até mesmo Marta. Mateus, com as mãozinhas cobertas de farinha, moldava algo que vagamente lembrava um bonequinho de massa, enquanto Iracema cantarolava suavemente uma canção de ninar nordestina. Olha, vovó, é você, exclamou o menino, erguendo a criação disforme. Marta ficou sem reação por um instante, dividida entre a emoção de ver o neto interagindo normalmente e a desconfiança em relação à situação. Optou por um meio termo, aproximando-se e observando o boneco com interesse forçado. Muito bonito. Mateus, muito criativo. Ao longo dos dias que se seguiram,
Uma rotina inusitada se estabeleceu na mansão dos Medeiros. Todas as manhãs, Tadeu acordava cedo, algo impensável antes, e descia para a cozinha onde Iracema já estava preparando o café da manhã. Juntos faziam o pão do dia. Às vezes Mateus ajudava, outras vezes apenas observava, mas sempre participava do ritual de comer junto, na mesa simples da cozinha. Tadeu voltou gradualmente ao trabalho, mas com uma nova regra autoimposta. Almoçava em casa todos os dias, sem exceção. Reuniões importantes eram remarcadas, clientes precisavam esperar, projetos avançavam mais lentamente. Para espanto de seus sócios, o mundo não desabou por causa destas mudanças. Em uma tarde particularmente amena, enquanto Mateus tirava sua soneca, Tadeu encontrou Iracema no jardim, olhando para a pequena horta que havia começado a cultivar no fundo da propriedade. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, com uma formalidade que ainda persistia entre eles apesar da convivência diária. "Claro, Sr. Medeiros." Ele sorriu levemente. "Depois de tudo, ainda sou o Sr. Medeiros?" Iracema retribuiu o sorriso. "Hábito e respeito. Acho que merecemos algo menos formal, considerando que você me vê coberto de farinha todas as manhãs." "Como preferir, Tadeu." Sentaram-se num banco de pedra que oferecia vista para a cidade. O contraste entre a paz do jardim e o frenesi urbano lá embaixo era notável. "Queria agradecer", começou ele, hesitante. "Não só por Mateus, por mim também." Iracema manteve o olhar fixo na horta, onde pequenos brotos de manjericão e alecrim começavam a surgir. "Não há o que agradecer. Fiz o que qualquer pessoa com coração faria." "Não", discordou Tadeu. "Muitas pessoas passaram por esta casa nas últimas semanas. Médicos, terapeutas, amigos, familiares, todos com boas intenções. Ninguém enxergou o que você viu." Um pássaro pousou próximo a eles, investigando curiosamente o solo em busca de alimento. Iracema observou-o por um momento antes de responder. Quando a gente conhece a fome, a verdadeira fome, aprende a reconhecê-la em todas as suas formas. Tadeu esperou que ela elaborasse, sentindo que havia muito mais naquela simples frase. "Cresci no interior de Pernambuco", continuou ela finalmente, "numa cidadezinha chamada São José do Egito. Minha mãe nos deixou quando eu tinha 12 anos. Uma doença que consumiu tudo. Nossos recursos, nossas esperanças. Fiquei com 2 irmãos menores para criar. Como sobreviveram? Do jeito que deu. Lavei roupa, vendi doces na feira. Trabalhei em casa de família. Meus irmãos Jorge e Sebastião também fizeram o que podiam. Engraxavam sapatos, carregavam compras, mas o mais difícil não foi o trabalho." Ela fez uma pausa, seus olhos agora distantes revisitando memórias antigas. "Foi manter a vontade de viver. Nos primeiros meses após perdermos nossa mãe, eu mal conseguia engolir. A comida parecia areia na boca." Tadeu a observava reconhecendo o mesmo vazio que vira nos olhos de Mateus. "O que mudou?" Minha avó Josefa. Ela morava longe, mas veio ficar conosco por um tempo. Não tinha dinheiro nem estudo, mas sabia coisas que não se aprende em escola. Um dia me pegou pela mão, me levou para a cozinha e fez o pão mais simples do mundo. Só farinha, água, um pouquinho de fermento e sal. Comida que abraça, ela dizia. Me ensinou que não importa o quanto a vida dói. O corpo precisa de sustento e a alma precisa de motivos. E o pão era o motivo? Iracema sorriu. Não era só o pão. Era o ritual. Juntar os ingredientes. Amassar com as mãos, esperar o tempo certo. Sentir o cheiro quando assa. É uma lição de paciência, de transformação. De como coisas simples, quando combinadas com cuidado, viram algo maior que a soma das partes. Tadeu absorveu as palavras, pensando em como sua própria vida havia sido sempre marcada pela busca do extraordinário, do impressionante. Seus prédios, seus projetos, todos concebidos para maravilhar, para se destacar. E, no entanto, o que salvara seu filho fora algo tão básico quanto um pedaço de pão. Como foram parar em São Paulo? Perguntou ele, percebendo que sabia surpreendentemente pouco sobre a mulher que transformara sua casa. Quando meus irmãos cresceram, viemos tentar a sorte na capital. Jorge hoje é motorista de ônibus, casado, 3 filhos. Sebastião trabalha na construção civil. Quem sabe até ajudou a construir algum projeto seu. Ela sorriu com carinho ao falar dos irmãos. Eu sempre trabalhei em casas de família. Tenho orgulho do que faço.
Limpar, cozinhar, cuidar são formas de amor também. Havia uma dignidade em Iracema que Tadeu raramente encontrara em sua vida social entre a elite paulistana. Uma certeza de propósito que não dependia de validação externa. Eles têm muita sorte de tê-la, disse ele, sem conseguir disfarçar a inveja. O senhor, você também me tem, Tadeu, enquanto for necessário. A frase ficou pairando entre eles, repleta de significados não explorados. O momento foi interrompido pelo som do interfone. Rita veio avisar que Dona Marta havia chegado para sua visita diária ao neto. Nas semanas que se seguiram, até mesmo a resistência de Marta começou a ceder diante das evidências. Mateus não apenas voltara a comer normalmente, mas estava recuperando o peso perdido, falando mais, brincando com energia renovada. E o mais surpreendente, Tadeu parecia um homem diferente, menos focado em sua imagem pública, mais presente como pai. A tensão perpétua que sempre habitara seus ombros cedeu lugar a uma serenidade que Marta nunca vira nele, nem mesmo nos tempos de casado com Elisa. Uma noite, após colocar Mateus para dormir, Marta encontrou Tadeu e Iracema na sala, discutindo um livro infantil que haviam comprado para o menino. "Posso me juntar a vocês?" perguntou ela com uma formalidade incomum. Tadeu pareceu surpreso, mas assentiu. "Claro, Marta. Estávamos apenas comentando sobre este livro de histórias nordestinas que Iracema sugeriu para Mateus." Marta sentou-se, ajustando a postura como sempre fazia. Na verdade, gostaria de falar sobre outro assunto. Ela olhou diretamente para Iracema. "Quero lhe pedir desculpas, senhora Nascimento." Foi a primeira vez que Tadeu viu Iracema genuinamente surpresa. "Fui preconceituosa e arrogante", continuou Marta. "Julguei sua capacidade baseada apenas em sua ocupação e origem. Estava errada." Ela fez uma pausa significativa. "O bem que fez ao meu neto e ao meu genro não tem preço." Iracema aceitou as desculpas com graça. "Não há ofensa, dona Marta. A senhora estava protegendo sua família. É o que avós fazem." "E mães", acrescentou Marta suavemente. "É o que mães fazem." A alusão a Elisa pairou na sala, mas sem a carga pesada de culpa e recriminação que costumava acompanhá-la. Em vez disso, havia um reconhecimento compartilhado de sua ausência e uma aceitação silenciosa de que a vida precisava continuar. Na manhã seguinte, enquanto Tadeu estava no escritório terminando um projeto urgente, Marta apareceu na cozinha mais cedo que o habitual. Encontrou Iracema preparando a massa do pão, com Mateus em sua cadeirinha, observando atentamente. "Posso aprender também?" perguntou Marta, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Iracema sorriu. "Claro, lave as mãos e venha para cá." Foi assim que Tadeu os encontrou quando chegou para o almoço, sua sogra, com as mãos cheias de farinha, aprendendo a moldar um pequeno pão sob a orientação paciente de Iracema, enquanto Mateus batia palmas a cada avanço da avó. "Boa tarde", disse ele parando na porta, inseguro se estava interrompendo algo importante. "Papai", gritou Mateus alegremente. "Vovó faz pão também." Tadeu se aproximou, observando o trabalho de Marta. Um pãozinho pequeno e torto, mas feito com evidente cuidado. "Está bonito", comentou sinceramente. "Está horrível", corrigiu Marta, rindo de si mesma, outro comportamento raro. Mas Iracema garante que o sabor não depende da aparência. "O que importa é a intenção", confirmou Iracema. A massa sente o carinho das mãos. Naquela tarde, sentados à mesa da cozinha, compartilharam não apenas o pão feito por Marta, mas também histórias. Pela primeira vez, a sogra falou de Elisa sem que a conversa fosse dominada pela dor da perda. Contou de sua infância, de como era determinada desde pequena, de seu amor por livros e arquitetura, o que eventualmente a levou a Tadeu. "Ela ficaria orgulhosa", disse Marta, observando Mateus comer com apetite, "de ver vocês dois assim." Mais tarde, quando Mateus dormia e Marta já havia partido, Tadeu encontrou Iracema organizando a cozinha para o dia seguinte. "Nunca pensei que veria minha sogra fazendo pão", comentou ele encostado no batente da porta. Iracema sorriu. "Dor é dor, Tadeu. Rica ou pobre, instruída ou não. E cura vem de lugares inesperados para todos nós." Ele assentiu,
absorvendo a sabedoria simples daquela mulher que entrara em sua vida de forma tão improvável. Fico pensando, começou ele hesitante. Depois que Mateus estiver completamente recuperado, você vai embora? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Completamente. Iracema parou o que estava fazendo e olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Acha que ele vai se recuperar completamente algum dia? Tadeu franziu o senho. Você não acha? Acho que ele vai aprender a viver com a ausência da mãe, como todos nós aprendemos a viver com nossas perdas. Mas haverá sempre um espaço vazio que nada nem ninguém pode preencher. Ela se aproximou mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele pudesse ver a sinceridade em seus olhos. A questão é, esse espaço vazio vai paralisar vocês ou se tornará parte do que são? Antes que Tadeu pudesse responder, ouviram um choro vindo do quarto de Mateus. Não o choro desesperado de antes, mas o lamento suave de um sonho ruim. Ambos se moveram instintivamente na direção da escada. Eu vou, disse Iracema. Você teve um dia longo. Não, respondeu Tadeu, colocando gentilmente a mão em seu braço. Vamos juntos. E assim subiram lado a lado para confortar o pequeno Mateus, enquanto lá fora a noite paulistana cobria a cidade com seu manto de luzes. 3 meses se passaram. A mansão no Morumbi, antes silenciosa como um mausoléu, havia se transformado. O som de risadas infantis ecoava pelos corredores. O aroma de pão fresco substituíra o cheiro clínico de desinfetante. E o grande salão de jantar, com sua imponente mesa de mogno para 20 pessoas, permanecia coberto por um lençol branco, abandonado em favor da mesa simples da cozinha. Tadeu Medeiros, outrora uma figura severa do mundo arquitetônico paulistano, agora podia ser encontrado frequentemente de joelhos no tapete da sala, construindo torres de blocos com Mateus ou imitando vozes de dinossauros de pelúcia. Sua barba, antes rigorosamente aparada, crescera um pouco, dando-lhe um ar mais acessível. O brilho havia retornado aos seus olhos. Mateus, completando agora 1 ano e 10 meses, florescia. As bochechas cheias, o vocabulário expandindo exponencialmente, as gargalhadas fáceis, tudo indicava sua recuperação completa do episódio traumático. Quem o visse brincando no jardim ou ajudando Iracema na cozinha, jamais adivinharia o estado em que estivera meses antes. E então havia Iracema. Sua presença na casa, inicialmente vista como temporária, uma intervenção de emergência, tornara-se o eixo ao redor do qual a nova rotina familiar girava. Sem alarde, sem chamar atenção para si mesma, ela havia tecido uma rede de segurança emocional que sustentava tanto o pai quanto o filho. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto Mateus tirava sua soneca, Tadeu encontrou Iracema na varanda, organizando sementes para o pequeno jardim de ervas que cultivavam juntos. Tenho uma proposta para você, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado dela. Iracema ergueu os olhos curiosa. O tratamento entre eles havia se tornado mais informal com o tempo, mas ainda mantinha uma certa reserva, uma linha invisível que nenhum dos dois havia tentado cruzar. Estou ouvindo. Recebi um convite para apresentar um projeto em Brasília na próxima semana. É algo importante, um complexo cultural sustentável que pode mudar o rumo do escritório. Iracema assentiu, esperando a continuação. Queria que você e Mateus viessem comigo. A surpresa foi evidente no rosto dela. Para Brasília? Ah, sim, seriam apenas 4 dias. Ficaríamos num bom hotel próximo ao local da apresentação. Mateus poderia conhecer a cidade, ver os monumentos, o céu aberto, e eu ficaria mais tranquilo tendo vocês por perto. Iracema colocou cuidadosamente o pacote de sementes de manjericão sobre a mesa, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Tadeu, isso ultrapassaria os limites do meu trabalho aqui. Eu sei, admitiu ele. Por isso é um convite, não uma solicitação. Pagaria todas as despesas, claro, e um adicional pelo transtorno. Algo mudou sutilmente na expressão de Iracema, uma sombra que Tadeu não soube interpretar completamente. Não se trata de dinheiro, disse ela calmamente. É sobre expectativas. O que seria eu nesta viagem? A babá de Mateus. Soasse mais, ela deixou a frase incompleta.
Tadeu não havia considerado esse ângulo. Em sua mente era simples. Eles funcionavam bem como uma unidade aqui na casa. Por que não continuariam assim durante a viagem? Você seria o que sempre foi para nós, respondeu ele finalmente. Nossa âncora. A escolha da palavra não passou despercebida por Iracema. Nossa. Não minha, não de Mateus, mas nossa. Ela respirou fundo, consciente de estar diante de uma encruzilhada. Preciso pensar, respondeu honestamente. Dar uma resposta amanhã pode ser. Claro, concordou ele, levantando-se, sem pressão. Mais tarde naquele dia, enquanto preparavam juntos o jantar, outra nova tradição da casa, Iracema notou que Tadeu parecia preocupado, checando frequentemente o celular. Algum problema? Perguntou ela enquanto cortava legumes para a sopa. Tadeu hesitou antes de responder, como se medisse suas palavras. Ricardo acabou de me avisar que não poderá fazer a apresentação comigo em Brasília. Sua mãe teve um problema de saúde. Ricardo era o sócio mais antigo de Tadeu, praticamente um irmão depois de 15 anos trabalhando juntos. Sinto muito, disse Iracema sinceramente. É grave? Aparentemente sim. Ele precisará ficar em Porto Alegre por tempo indeterminado. Tadeu largou o telefone sobre o balcão, visivelmente tenso. O problema é que Ricardo conhece este projeto melhor que ninguém. Foi ele quem desenvolveu toda a parte de sustentabilidade, que é justamente o diferencial. Não pode adiar a apresentação? Impossível. Há outros escritórios concorrendo, e os prazos são inflexíveis. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto que Iracema já identificava como sinal de ansiedade. Vou ter que mergulhar nos detalhes técnicos durante o fim de semana, tentar absorver tudo o que puder. Iracema continuou cortando os legumes pensativa. Isso significa trabalhar o final de semana inteiro? Infelizmente, sim. Terei que me trancar no escritório com toda a documentação. Foi nesse momento que Mateus entrou correndo na cozinha, recém-acordado da soneca, com seu dinossauro de pelúcia preferido. Papai. Brincar agora. Tadeu se ajoelhou abraçando o filho. Campeão, o papai vai precisar trabalhar bastante nos próximos dias. Um trabalho muito importante. O sorriso de Mateus vacilou ligeiramente. Mas prometeu parque amanhã. Tadeu fechou os olhos por um segundo, claramente dividido. Iracema viu o conflito estampado em seu rosto. O mesmo dilema que tantos pais enfrentam. As demandas do trabalho versus as necessidades emocionais dos filhos. Eu levo ele ao parque, ofereceu ela. Suavemente. Tem certeza? É seu dia de folga. Iracema sorriu. Tenho. Vai ser divertido. Eba. Com Ira! Exclamou Mateus usando o apelido carinhoso que criara para Iracema. Tadeu olhou para os dois. Uma expressão complexa em seu rosto. Gratidão misturada com algo mais, algo que ele mesmo parecia relutante em nomear. Obrigado, disse simplesmente. No domingo à tarde, enquanto Tadeu continuava mergulhado no trabalho no escritório da casa, Iracema retornou do parque, com Mateus exausto, mas feliz. Depois de colocá-lo para dormir, ela desceu para preparar um café e levar ao arquiteto. Ao se aproximar da porta entreaberta do escritório, ouviu vozes. Tadeu não estava sozinho. Reconheceu imediatamente o timbre elegante de Dona Marta. Preocupada com o que está acontecendo aqui, Tadeu, dizia a senhora. Não me interprete mal. Reconheço todo o bem que essa mulher fez para vocês, mas há limites que precisam ser respeitados. Iracema congelou, a bandeja com café nas mãos. Que limites seriam esses, Marta? A voz de Tadeu soava cansada, mas firme. Os limites entre empregados e família, entre gratidão e... algo mais. Houve uma pausa tensa. Elisa se foi há apenas 4 meses, Tadeu. Não acredito que esteja insinuando o que penso que está. Não estou insinuando nada. Estou observando. A forma como você olha para ela. Como depende dela emocionalmente. Essa viagem para Brasília, juntos. Mateus precisa dela, defendeu-se Tadeu. E sim, eu também. Ela salvou nossas vidas, Marta. Literalmente. E sou eternamente grata por isso. Mas salvar vidas não dá a alguém o direito de ocupar lugares que não são seus. Que lugar seria esse? O tom de Tadeu se endureceu. Houve um suspiro audível de Marta. O lugar de Elisa. Iracema sentiu um aperto no peito, como se algo frio e duro a atingisse.
Silenciosamente deu um passo para trás, decidindo não entregar o café. Ninguém está tentando substituir Elisa, respondeu Tadeu, sua voz mais baixa agora, mas clara o suficiente para Iracema ouvir. Ninguém poderia, mesmo que tentasse. Então por que está levando essa mulher para Brasília? Por que não contrata uma babá profissional para a viagem? Ou me pede para ficar com Mateus aqui? Porque Mateus confia nela. Porque ela conhece nossas rotinas, nossas necessidades. Porque... Ele fez uma pausa. Porque nos sentimos seguros com ela. E depois da viagem? E depois que Mateus estiver completamente adaptado, qual será o papel dela então? A pergunta pairou no ar sem resposta. Iracema afastou-se lentamente, levando a bandeja de volta à cozinha, seu coração pesado com pensamentos conflitantes. Mais tarde, naquela noite, após Dona Marta ter ido embora, Iracema encontrou Tadeu ainda no escritório, rodeado de papéis e modelos 3D impressos. Trouxe um chá, disse ela, colocando a xícara sobre a mesa. Camomila com um pouco de mel. Obrigado, respondeu ele esfregando os olhos cansados. Como foi no parque? Maravilhoso. Mateus conheceu outros garotos. Brincou na areia, deu pão aos patos no lago. Tirei algumas fotos no celular se quiser ver. Tadeu sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto exausto. Adoraria. Enquanto ela mostrava as imagens do filho brincando, correndo, sorrindo, Tadeu sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o sufocou. Sem Iracema, teria perdido estes momentos. Não apenas as fotografias, mas a própria capacidade de Mateus de vivenciá-los. Sobre Brasília, começou Iracema, depois que terminaram de ver as fotos. Tomei minha decisão. Tadeu endireitou-se na cadeira tentando ler a expressão dela. Vou com vocês, disse ela. Mateus ficará mais tranquilo num ambiente desconhecido se eu estiver por perto. Mas... Ela fez uma pausa significativa. Precisamos definir alguns limites. Tadeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha, lembrando-se da conversa com Marta. Será que Iracema havia escutado? Que limites? Perguntou cautelosamente. Ficarei num quarto separado, obviamente. Cuidarei de Mateus enquanto você estiver nas reuniões, mas terei algumas horas de folga diárias para conhecer a cidade por conta própria. E... Ela respirou fundo. Quando voltarmos, acho que precisamos conversar sobre meu papel nesta casa a longo prazo. Tadeu engoliu em seco. Você está pensando em sair? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia, quase um sussurro. Estou pensando que Mateus está se recuperando bem. Que você também está. Que em algum momento vocês precisarão seguir sem minha ajuda constante. E se não quisermos? A pergunta escapou antes que Tadeu pudesse contê-la. Os olhos de Iracema encontraram os dele, e houve um momento de compreensão silenciosa entre eles. Um reconhecimento de que algo havia mudado, algo que ia além da gratidão ou da relação profissional. Então teremos que conversar sobre isso também, respondeu ela finalmente. Mas não agora. Agora você precisa se concentrar na apresentação. E eu preciso preparar as coisas de Mateus para a viagem. Na terça-feira seguinte, o jatinho particular da Medeiros Arquitetura pousou no aeroporto de Brasília, sob um céu de azul impressionante. Mateus, que nunca havia viajado de avião, estava excitado demais para sentir medo. Passou todo o voo colado à janela, apontando nuvens e minúsculas casas lá embaixo. O hotel escolhido ficava próximo ao eixo monumental, com vista para a esplanada dos ministérios. Tadeu havia reservado uma suíte com 2 quartos conectados por uma sala comum. Um arranjo que respeitava os limites estabelecidos por Iracema, mas permitia que estivessem próximos. Amanhã é o grande dia, disse Tadeu enquanto desempacotavam. A apresentação está marcada para as 10h. Estará pronto, afirmou Iracema com confiança. Ensaiou o suficiente. Não tenho tanta certeza. Ricardo conhecia esses detalhes técnicos muito melhor do que eu. Mateus corria pelo quarto, explorando cada canto, alheio à atenção do pai. Vai dar tudo certo, garantiu Iracema. Enquanto você estiver na apresentação, levarei Mateus para conhecer a torre de TV. Ouvi dizer que a vista é incrível. E depois podemos almoçar juntos? Perguntou Tadeu. Se não demorar muito na reunião, sim. Caso contrário, não se preocupe. Nos viramos bem, não é, Mateus? O menino correu de volta, abraçando as pernas de Iracema.
Sim, Iraiteus Aventura. Tadeu sorriu observando os dois. Vocês formam uma boa equipe. Aquela noite, depois que Mateus adormeceu, Tadeu convidou Iracema para tomar um café no terraço do hotel. A vista noturna de Brasília, com seus monumentos iluminados e o desenho urbano único de Niemeyer e Lúcio Costa, criava um cenário quase irreal. Nunca imaginei que estaria aqui assim, confessou ele, olhando para a cidade. Apresentando um projeto importante? Perguntou Iracema. Não, em paz. Ele se virou para encará-la. Depois do acidente, pensei que nunca mais sentiria qualquer coisa além de culpa e dor. Iracema baixou os olhos para sua xícara de chá. A dor não desapareceu. Tadeu apenas aprendeu a conviver com ela. Graças a você. Não, graças à sua força. Eu apenas mostrei o caminho. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas, sentimentos não expressos completamente. Foi Iracema quem finalmente o quebrou. Ouvi sua conversa com Dona Marta no domingo. Tadeu fechou os olhos brevemente. Imaginei que sim, pela forma como falou sobre limites depois. Ela está preocupada e entendo por quê. Sou uma estranha que entrou na vida de vocês num momento de extrema vulnerabilidade. Você não é uma estranha, protestou ele. Não mais. Para o mundo lá fora, sou. A empregada doméstica, que de alguma forma se aproximou demais do patrão viúvo. Havia uma nota amarga em sua voz que Tadeu raramente ouvia. O que importa é o que somos um para o outro, não o que o mundo pensa. E o que somos, Tadeu? A pergunta direta o pegou despreparado. Você... Ele buscou as palavras certas. Parte da nossa família agora. Mateus te adora, eu... Ele hesitou. Você? Antes que Tadeu pudesse responder, seu telefone tocou. Era Ricardo, ligando de Porto Alegre para discutir um último detalhe crucial da apresentação. Quando desligou, 20 minutos depois o momento havia passado. Iracema se levantou. É melhor descansarmos. Amanhã será um longo dia. Tadeu assentiu, sentindo-se simultaneamente aliviado e decepcionado pela interrupção. Boa noite, Iracema. Boa noite. Tadeu. E boa sorte amanhã. A manhã seguinte trouxe um céu nublado incomum para Brasília. Tadeu saiu cedo para a apresentação, vestido em seu melhor terno, projetando uma confiança que não sentia completamente. Iracema e Mateus o acompanharam até o saguão do hotel. Lembra do que combinamos? Perguntou Iracema ao menino. Vamos mandar energias positivas para o papai brilhar na reunião. Mateus acenou vigorosamente. Papai campeão. Tadeu se ajoelhou abraçando o filho. Obrigado, campeão. Depois quero saber tudo sobre a torre de TV, combinado? Combinado! Ao se levantar, seus olhos encontraram os de Iracema. Obrigado, disse simplesmente. Vai lá, mostre seu valor. O trajeto até o local da apresentação foi curto, mas para Tadeu pareceu uma eternidade. Sua mente alternava entre os detalhes técnicos que precisava dominar e pensamentos sobre a conversa inacabada com Iracema na noite anterior. O que eram um para o outro? A pergunta ecoava em sua mente enquanto entrava no edifício modernista que abrigava a sede do projeto cultural. Como poderia definir o que Iracema significava para ele e Mateus? Era mais que gratidão, mais que respeito profissional. Mas seria apropriado nomear esse sentimento tão pouco tempo depois de perder Elisa? E como Iracema realmente se sentia? Estaria apenas cumprindo seu trabalho, com a dedicação que demonstrava em tudo o que fazia? Essas perguntas o acompanharam até a sala de reuniões, onde representantes do governo e potenciais investidores o aguardavam. Quando começou a apresentação, porém, algo inesperado aconteceu. Sua voz encontrou firmeza, suas ideias fluíram com clareza. Enquanto falava sobre sustentabilidade, inclusão social e a integração entre arquitetura e natureza, percebeu que não estava apenas repetindo as palavras de Ricardo, estava expressando sua própria visão, enriquecida pela experiência transformadora dos últimos meses. Arquitetura não é apenas sobre construir estruturas, concluiu ele, olhando diretamente para a comissão avaliadora. É sobre criar espaços que nutrem o espírito humano, espaços onde pessoas possam se reconectar consigo mesmas e com o que realmente importa. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Iracema e Mateus apreciavam a vista panorâmica da capital a partir da torre de TV.
O menino estava fascinado pela amplitude do horizonte, pelo desenho único da cidade vista de cima. Tudo pequenininho, exclamava ele apontando para os edifícios abaixo. É como olhar o mundo de outro jeito, explicou Iracema. Às vezes precisamos mudar nossa perspectiva para enxergar melhor. Foi naquele momento, observando a cidade planejada com suas linhas limpas e espaços abertos, que Iracema tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas e completaria a transformação que começara com um simples pedaço de pão meses atrás. Tadeu saiu da sala de apresentações com os ombros mais leves que havia sentido em meses. Não apenas o projeto fora bem recebido, com murmúrios de aprovação e acenos positivos durante toda a sua fala, mas o próprio ato de defender aquelas ideias havia renovado sua paixão pela arquitetura. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu que poderia conciliar sua carreira com sua nova realidade como pai solo. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Iracema com uma foto de Mateus sorrindo amplamente na torre de TV. A cidade se estendendo como um mapa vivo atrás dele. Seu campeão esperando para ouvir como foi. Estamos no parque próximo à torre. Tadeu sorriu para a tela, sentindo aquele agora familiar aperto no peito, uma mistura de gratidão, afeto e algo mais profundo que ainda não havia nomeado completamente. Respondeu rapidamente, foi incrível. Estou indo encontrá-los. No táxi a caminho do parque, refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. 6 meses atrás estava mergulhado em desespero, assistindo impotente, enquanto seu filho definhava, incapaz de processar a perda da mãe. Agora, apesar da dor que sempre estaria presente, havia encontrado um novo equilíbrio, uma nova forma de ser família, e Iracema era o centro dessa transformação. O parque era um oásis de verde no coração planejado de Brasília. Tadeu avistou-os facilmente. Mateus corria atrás de um balão colorido, enquanto Iracema o observava de um banco, seu rosto iluminado por aquele sorriso sereno que parecia nunca vacilar. Papai! Gritou Mateus ao vê-lo, correndo em sua direção como um pequeno furacão de energia. Tadeu se ajoelhou, abrindo os braços para receber o impacto daquele corpo pequeno, mas vigoroso. E aí, campeão? Gostou da vista lá de cima? Vi tudo! Tudo pequenininho. E comi pipoca. Que delícia! E se comportou direitinho com a Iracema? Sim, sou um menino bom. Tadeu ergueu o olhar para Iracema, que se aproximava calmamente. Ele foi um anjo, confirmou ela. Encantou todas as pessoas na torre com seu entusiasmo. Levantando-se com Mateus no colo, Tadeu não conseguiu conter seu próprio entusiasmo. Eles adoraram o projeto. O presidente da comissão praticamente garantiu que seremos escolhidos. Eu sabia, respondeu Iracema, com uma confiança que o surpreendeu. Você estava preparado. Mais do que pensa. Havia algo diferente em seus olhos hoje, uma decisão tomada, uma clareza nova. Tadeu percebeu imediatamente a mudança, mas não conseguiu interpretá-la. Vamos almoçar para comemorar? Sugeriu. Claro, Mateus já está com fome outra vez, não é? O menino assentiu vigorosamente. Fome de lobo. Escolheram um restaurante próximo, com mesas ao ar livre sob árvores frondosas. Enquanto esperavam o pedido, Mateus coloriu animadamente um desenho que o garçom gentilmente lhe trouxera. O momento era perfeito. Tranquilo, harmonioso, quase banal em sua simplicidade doméstica. Mas para Tadeu, que conhecera o abismo da desesperança, cada segundo daquela normalidade era um milagre. Quando voltamos para São Paulo? Perguntou Iracema, depois que Mateus se distraiu com uma família de passarinhos numa árvore próxima. Amanhã à tarde. Pensei em aproveitar amanhã para mostrar mais da cidade a vocês. Iracema assentiu, tomando um gole de água antes de dizer: precisamos conversar antes de voltarmos. Havia uma seriedade em sua voz que fez Tadeu sentar-se mais ereto. Sobre o que falamos ontem à noite? Sim, sobre o que somos. E o que podemos ser. Tadeu sentiu a boca seca repentinamente. Tem razão. É uma conversa importante. Podemos falar depois que Mateus dormir, no terraço do hotel. Combinado. O restante do almoço transcorreu numa atmosfera levemente tensa, apesar dos esforços de ambos para manterem a descontração por causa de Mateus. O menino?
Alheio às correntes emocionais que fluíam entre os adultos, comeu com apetite e contou histórias imaginativas sobre os passarinhos que observava. De volta ao hotel, Mateus estava exausto das aventuras do dia. Adormeceu rapidamente após o banho, embalado por uma história sobre um menino que viajava pelo céu de Brasília em um balão mágico, contada por Tadeu com a ajuda de Iracema, que acrescentava detalhes coloridos à narrativa. Quando finalmente se encontraram no terraço, o sol já se punha, pintando o céu de Brasília com tons dramáticos de laranja e vermelho. Havia poucos outros hóspedes ali, a maioria absorta em suas próprias conversas, criando uma bolha de privacidade ao redor deles. Então, começou Tadeu, depois de um silêncio inicial. Sobre ontem à noite. Iracema respirou fundo como se reunisse coragem. Antes de tudo, quero que saiba que jamais foi minha intenção criar uma situação complicada. Quando entrei naquela casa, meu único objetivo era ajudar uma criança em sofrimento. Eu sei disso, assegurou Tadeu. Nunca duvidei das suas intenções. Mas as coisas mudaram, não é? Ela olhou diretamente para ele, seus olhos escuros refletindo as luzes da cidade. O que começou como um trabalho se transformou em algo mais. Sim, concordou ele simplesmente. O que Dona Marta disse sobre eu estar ocupando o lugar de Elisa. Ela está errada, interrompeu Tadeu firmemente. Ninguém poderia tomar o lugar de Elisa. Ela sempre será a mãe de Mateus. Sempre terá seu espaço em nossas vidas e memórias. Iracema assentiu. É exatamente isso que eu queria ouvir. Porque preciso que entenda. Não quero substituir ninguém. Não posso e não desejo apagar o passado. Então o que quer, Iracema? A pergunta saiu mais direta do que Tadeu pretendia, mas era tarde demais para voltar atrás. Ela sorriu. Aquele sorriso suave que havia se tornado parte essencial do dia a dia deles. Quero continuar sendo parte da vida de vocês, mas precisamos ser honestos sobre o que isso significa. Tadeu engoliu em seco, sentindo-se simultaneamente ansioso e esperançoso. E o que significa para você? Significa que ultrapassamos a relação de empregada e patrão há muito tempo. Que o que sinto por Mateus vai além do cuidado profissional. E que o que sinto por você... Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não estava nos planos. Não deveria ter acontecido. Mas aconteceu, completou Tadeu, sua voz quase um sussurro. Sim, e agora precisamos decidir o que fazer a respeito. O momento de verdade havia chegado. Tadeu sabia que sua resposta mudaria tudo, para melhor ou para pior. Iracema, você trouxe vida de volta à nossa casa quando tudo parecia perdido. Salvou meu filho quando ninguém mais conseguiu. Me ensinou a ser pai de verdade, a estar presente, a valorizar o essencial. Ele respirou fundo antes de continuar. Seria fácil dizer que o que sinto é apenas gratidão. Mas seria mentira. Os olhos dela brilharam sob as luzes do terraço. Tenho medo, confessou Tadeu. Medo de que seja cedo demais. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo de estar traindo a memória de Elisa. Mas tenho ainda mais medo de perder você. Também tenho meus medos, admitiu Iracema. Medo de que o que sente seja apenas gratidão disfarçada. Medo de que as diferenças entre nós, de origem, de classe e de educação, eventualmente pesem demais. Medo de não ser aceita no seu mundo. Meu mundo agora é aquela cozinha onde fazemos pão juntos. É o quarto de Mateus onde contamos histórias. É qualquer lugar onde estejamos nós três. Iracema sorriu emocionada, mas ainda havia hesitação em seus olhos. Há algo mais que preciso lhe contar, disse ela, num tom que imediatamente alertou Tadeu. Algo que descobri hoje, olhando Brasília do alto da torre. O quê? Recebi uma proposta de trabalho em Recife. Uma antiga patroa, que se mudou para lá há alguns anos, soube que eu estava em São Paulo e entrou em contato. Ofereceu um salário melhor, um apartamento pequeno, a chance de estar mais perto dos meus irmãos. Tadeu sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Você vai aceitar? Inicialmente achei que sim. Pensei que seria a solução para este impasse, para os olhares de Dona Marta, para as perguntas não respondidas entre nós. Ela fez uma pausa significativa. Mas então, vi Mateus olhando para a cidade lá de cima tão maravilhado, tão cheio de vida, e percebi que não conseguiria. Não conseguiria o quê? Deixá-los.
mesmo que talvez fosse o mais sensato. Um alívio profundo inundou Tadeu. Então não vai para Recife? Não sei ainda, depende. De quê? De sermos honestos sobre o que queremos, sobre quem somos um para o outro. Tadeu não hesitou mais. Cobriu a mão dela com a sua sobre a mesa. Quero que fique, Iracema. Não como empregada, não como babá, como parceira, em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Tem certeza de que é isso que quer? Não é simples, Tadeu. As pessoas vão falar. Sua sogra. Deixe que falem. Marta eventualmente entenderá, quando ver que não estamos desrespeitando a memória de Elisa, apenas continuando a viver. Naquele momento, uma brisa suave soprou pelo terraço, trazendo consigo o aroma distinto de pão fresco de alguma padaria próxima. Ambos notaram ao mesmo tempo e sorriram com a sincronicidade. Comida que abraça, murmurou Iracema. Como você abraçou nossas vidas, respondeu Tadeu, apertando gentilmente sua mão. De volta a São Paulo, a mansão do Morumbi recebeu mudanças sutis, mas significativas. O quarto de Iracema, antes localizado no andar dos empregados, foi transferido para o andar principal, próximo ao de Tadeu e Mateus. A sala formal, que raramente usavam, foi transformada em um espaço de brincadeiras para o menino, com tapetes coloridos e brinquedos educativos. A reação de Dona Marta foi exatamente como esperavam. Inicialmente fria, depois resignada e, finalmente, vendo a felicidade evidente de Mateus e o renascimento de Tadeu, aceitação relutante. Nunca pretendi que isso acontecesse, disse-lhe Iracema em uma tarde, quando estavam sozinhas na cozinha, preparando um bolo para o aniversário de 2 anos de Mateus. Marta misturou a massa com mais vigor que o necessário. Acredito em você. E para ser justa, Tadeu é um homem adulto, livre para fazer suas escolhas. Sempre haverá espaço para Elisa na vida dele, na nossa vida. Marta parou de mexer a massa, olhando diretamente para Iracema. Isso é o que mais me preocupa. Que com o tempo, ela seja esquecida. Nunca permitirei que isso aconteça, prometeu Iracema com uma seriedade que surpreendeu a senhora. Mateus saberá quem foi sua mãe, o quanto ela o amava, como era corajosa e brilhante. Faz parte do meu papel garantir isso. Algo mudou sutilmente no olhar de Marta. Não era ainda a aceitação completa, mas talvez o início de uma compreensão. Tenho algo para mostrar a você, disse Iracema, retirando um pequeno objeto do bolso do avental. Era um porta-retratos miniatura, daqueles que se carregam como pingente. Mandei fazer para Mateus. Tem a foto de Elisa dentro, para que ele sempre a tenha por perto, mesmo quando não puder ver. Marta pegou o objeto com mãos trêmulas, abrindo-o para encontrar uma foto radiante de sua filha, sorrindo sob o sol de algum dia feliz do passado. Foi ideia sua? Perguntou a voz embargada. Sim, acredito que a ausência pode ser presença de outra forma. Não precisamos fingir que quem se foi nunca existiu. Podemos honrar, lembrar e incluir. As lágrimas que Marta vinha contendo desde a conversa finalmente escaparam. Obrigada, disse simplesmente. No dia seguinte, o aniversário de Mateus foi celebrado com uma festa modesta, mas alegre no jardim. Havia bolo de banana feito a 6 mãos. Tadeu, Mateus e Iracema haviam se divertido na cozinha pela manhã com ovos quebrados no chão, farinha por toda parte e muito mais risadas que reclamações. Dona Marta trouxe um álbum de fotografias de Elisa criança, que Mateus folheou com interesse genuíno. Mamãe pequenininha como teus! Exclamou apontando para uma foto onde Elisa, com cerca de 2 anos, brincava numa praia. Sim, querido. Sua mãe também foi criança um dia, confirmou Marta, a voz surpreendentemente firme. Em um momento tranquilo, quando Mateus brincava com os poucos amiguinhos convidados, Tadeu se aproximou de Iracema, que organizava os docinhos em uma bandeja. Como conseguiu? Perguntou ele em voz baixa. Conseguiu o quê? Marta, ela está diferente com você, quase amigável. Iracema sorriu, mostrando que respeito o passado, que não quero apagar nada, apenas acrescentar. Tadeu a olhou com admiração. Você é extraordinária, sabia? Sou apenas prática, corrigiu ela com um sorriso. Como o pão simples, honesta, sem pretensões, mas essencial.
À noite, depois que os convidados partiram e Mateus finalmente adormeceu, exausto, mas radiante, Tadeu e Iracema sentaram-se na varanda, contemplando as luzes de São Paulo. Sabe o que pensei hoje, vendo Mateus soprar as velhinhas? Comentou Tadeu. O quê? Que o desejo que fiz há 6 meses atrás se realizou. E qual foi? Que encontrássemos um caminho para sermos felizes novamente, mesmo depois de tudo. Iracema apoiou a cabeça no ombro dele. Você fez mais que desejar. Trabalhou para isso. Teve coragem de mudar, de se abrir, de aprender. Tive uma boa professora, respondeu ele, beijando-lhe suavemente o topo da cabeça. No dia seguinte, após o café da manhã, Mateus surpreendeu a todos com um pedido. Quero fazer pão sozinho hoje. Tadeu e Iracema trocaram olhares divertidos. Sozinho mesmo? Perguntou o pai. É um trabalho difícil para mãos tão pequenas. Sim. Teus grande agora. Iracema se ajoelhou diante dele. Que tal se você for o chefe padeiro, e papai e eu seremos seus ajudantes? A proposta pareceu satisfazer o menino, que imediatamente assumiu ares de comando, indicando com dedos autoritários onde cada um deveria ficar na cozinha. Enquanto separavam os ingredientes sob a supervisão exigente do pequeno, Tadeu sussurrou para Iracema. É impressionante como ele se transformou nestes meses. Crianças são mais fortes e adaptáveis do que imaginamos, respondeu ela. Elas nos ensinam a seguir em frente. Mateus, impaciente com a conversa paralela, bateu palmas. Atenção, vamos começar. Com orientação gentil. Permitiram que ele colocasse os ingredientes na tigela. Farinha de mais, água de menos, uma quantidade alarmante de sal, que discretamente corrigiram quando ele se distraiu. Agora amassar, anunciou Mateus, afundando as mãozinhas na mistura com entusiasmo, espirrando farinha para todos os lados. Tadeu e Iracema o ajudaram, transformando o trabalho em brincadeira. As risadas ecoavam pela cozinha, preenchendo cada canto da casa, que uma vez fora silenciosa como um túmulo. Olha, está crescendo, exclamou Mateus maravilhado, observando a massa descansando na tigela, começando a fermentar. É como mágica, não é? Comentou Iracema. Os ingredientes se transformam em algo completamente novo. Como nós, acrescentou Tadeu baixinho, apenas para ela ouvir. Quando o pão finalmente saiu do forno, desigual, escuro demais em algumas partes, claro demais em outras, Mateus não poderia estar mais orgulhoso. Eu fiz. Pão do Teus. Sentados à mesa simples da cozinha, partilharam aquele pão imperfeito, com a solenidade de quem celebra muito mais que uma refeição. Cada pedaço, cada mordida, simbolizava a jornada que haviam percorrido juntos, da desesperança à renovação, da perda à reconstrução. Está bom? Perguntou Mateus ansiosamente, observando os adultos mastigarem. Está delicioso, garantiu Tadeu. O melhor pão que já comi, acrescentou Iracema. E era verdade, embora não pelas razões culinárias. Era o melhor porque representava a completude de um ciclo. Do primeiro pão que salvara Mateus, ao pão que agora ele mesmo preparava. Uma narrativa de cura escrita em farinha, água e sal. Naquela noite, enquanto ajudava Mateus a escovar os dentes antes de dormir, Tadeu notou um desenho novo pendurado na parede do banheiro. Um dos muitos que o filho produzia diariamente, mas este parecia especial. O que é isso, campeão? Perguntou, apontando para as 3 figuras coloridas de mãos dadas. É nossa família, respondeu Mateus simplesmente. Papai, Teus e Ira. Então, apontando para uma 4ª figura, menor, flutuando acima deles, e mamãe no céu, olhando. Tadeu sentiu a emoção apertar sua garganta. É lindo, filho. Somos felizes agora, né, papai? Sim, campeão. Somos muito felizes. Mais tarde, deitado ao lado de Iracema em seu quarto, Tadeu contou sobre o desenho. Ele tem uma percepção incrível para alguém tão pequeno, comentou ela emocionada. Aprendeu com você. Essa capacidade de integrar o passado e o presente sem negação, sem fingimento. Iracema entrelaçou seus dedos nos dele. Às vezes penso em como foi estranho o caminho que nos trouxe. Até aqui, como algo tão simples como um pão com azeite mudou tantas vidas. Não foi o pão, corrigiu Tadeu, repetindo as palavras que ela mesma havia dito meses antes. Foi a presença. Foi o amor sem expectativa.
No dia seguinte, uma carta chegou do Comitê de Brasília. O projeto de Tadeu havia sido aprovado unanimemente. Era a maior conquista profissional de sua carreira. E, curiosamente, já não parecia tão definidora de sua identidade quanto teria sido no passado. Quando deu a notícia a Iracema, sua primeira reação foi genuína alegria por ele. A segunda foi prática. Vamos ter que viajar muito a Brasília nos próximos meses? Provavelmente. Mas dessa vez iremos os três, oficialmente. Como família. O sorriso dela iluminou a sala. Como família, repetiu saboreando as palavras. Naquela tarde, enquanto Mateus tirava sua soneca, Tadeu encontrou Iracema no jardim, cuidando da pequena horta, que agora florescia com ervas aromáticas, legumes e até algumas flores. Era um microcosmo do que haviam construído juntos, vida onde antes havia apenas terra estéril. Nunca te agradeci adequadamente, disse ele, aproximando-se. Pelo quê? Por ter desobedecido às ordens de Rita naquele primeiro dia. Por ter subido ao quarto de Mateus quando não devia. Iracema sorriu, lembrando-se. Algumas regras precisam ser quebradas. E alguns corações remendados, completou ele, puxando-a gentilmente para um abraço. Ficaram assim por um momento, em silêncio, sentindo o sol da tarde em seus rostos, o aroma das ervas no ar, o som distante de São Paulo ao redor deles, uma ilha de paz construída com ingredientes simples, presença, paciência, pão compartilhado. O que acha de chamar seus irmãos para jantar aqui no domingo? Sugeriu Tadeu de repente. Quero conhecê-los melhor. São parte da sua vida, então são parte da nossa agora. Os olhos de Iracema brilharam com emoção contida. Eles ficariam honrados e nervosos. Diga que não precisam se preocupar. Vamos comer na cozinha como sempre. Nada formal. E Dona Marta? Ela também está convidada se quiser vir. É hora de misturarmos todas as partes da nossa história, não acha? Como ingredientes de uma nova receita. Iracema assentiu, envolvendo-o em um abraço mais apertado. Sim, uma receita que continuamos escrevendo a cada dia. Na manhã de domingo, a cozinha da mansão Medeiros fervilhava de atividade. Jorge e sua esposa Amanda haviam trazido os 3 filhos. Sebastião viera sozinho, ainda tímido naquele ambiente que considerava intimidador, apesar das garantias da irmã. Dona Marta chegou pontualmente, trazendo um pudim de leite feito por ela mesma. Um gesto de integração que não passou despercebido. Mateus corria entre os adultos, encantado com a presença de outras crianças, especialmente os filhos de Jorge, apenas alguns anos mais velhos que ele. Papai, posso mostrar meus brinquedos para os primos? Claro, campeão. Mas não subam nas cadeiras, combinado? Enquanto as crianças corriam para a sala, os adultos se organizavam na cozinha ampliada, uma das primeiras modificações que Tadeu fizera na casa, derrubando uma parede para integrar a copa dos funcionários ao espaço principal. Não havia mais separação. Era um único ambiente onde todos trabalhavam juntos. Jorge, superando o nervosismo inicial, contava histórias da infância em Pernambuco, fazendo todos rirem com as travessuras que ele e Sebastião aprontavam, enquanto Iracema, ainda criança ela mesma, tentava manter alguma ordem. Ela sempre foi assim, sabe? A responsável, a que cuidava de todos, explicou ele a Tadeu. Às vezes esquecíamos que era só uma menina também. Iracema, preparando a massa de um escondidinho de carne de sol, prato típico nordestino que decidira apresentar à família, sorriu com a lembrança. Alguém precisava garantir que esses 2 não incendiassem a casa. E agora olha só, continuou Jorge, com orgulho evidente na voz. Minha irmã numa mansão no Morumbi. Quem diria? A mansão que teve sorte de encontrá-la, corrigiu Tadeu, com uma sinceridade que silenciou momentaneamente a cozinha. Dona Marta, que descascava batatas com uma destreza surpreendente para alguém que raramente cozinhava, ergueu o olhar. Concordo, disse simplesmente, provocando espanto geral. Quando finalmente sentaram-se para almoçar, uma mesa improvisada com tábuas sobre cavaletes para acomodar a todos na varanda, a atmosfera era de celebração. O escondidinho de Iracema, o arroz de Jorge, a vinagrete de Amanda, o pudim de Dona Marta, o pão de Tadeu e até mesmo os brigadeiros um pouco derretidos que Sebastião comprara na padaria,
formavam um banquete que transcendia a soma de suas partes. Antes de começarem a comer, Mateus surpreendeu a todos ao pedir: vela. Precisamos de velinha. Não é aniversário de ninguém, filho, explicou Tadeu, confuso. Mas vovó de Ira sempre acendia a vela para dizer obrigado pelos dias felizes, insistiu ele olhando para Iracema em busca de confirmação. Iracema sorriu, emocionada, ao perceber que havia contado essa história ao menino. É verdade. Minha avó Josefa acreditava que a gratidão precisava ser marcada com um gesto concreto. Uma velinha acesa para lembrar que há luz mesmo nos dias mais escuros. Sem hesitação, Dona Marta retirou uma vela branca de sua bolsa, parte do conjunto que trazia para o pudim. Tadeu a acendeu colocando-a no centro da mesa. A família, brindou ele, erguendo seu copo. Em todas as suas formas. A família, responderam todos em uníssono. Enquanto comiam, conversavam e riam sob o sol ameno daquele domingo. A chama da vela dançava suavemente, iluminando rostos que, embora diferentes em tantos aspectos, estavam unidos por algo essencial: o desejo de pertencer, de nutrir, de continuar. Observando a cena, Mateus entre os novos primos, Dona Marta conversando animadamente com Amanda sobre receitas, seus irmãos finalmente relaxados, Tadeu irradiando uma felicidade tranquila. Iracema sentiu uma certeza profunda se instalar em seu coração. A certeza de que algumas vezes, o alimento mais importante que podemos oferecer a alguém não é o que sacia a fome do corpo, mas a fome da alma. Como sua avó sempre dizia, comida que abraça, coração que fica. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Tadeu, Mateus e Iracema tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços e transformações. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta narrativa sobre como o amor pode se manifestar nas formas mais simples e poderosas os comoveu, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder dos pequenos gestos. Compartilhem nos comentários qual foi o momento desta história que mais tocou seu coração. Agradecemos por estarem conosco nesta jornada e os esperamos amanhã com uma nova história que vai aquecer sua alma tanto quanto um pão fresquinho.